Bom, minha gente, essa aula, né, na verdade, ela é complementar à anterior. Então, a gente já falou de parques industriais de uma forma geral, e o foco de hoje é a gente falar um pouco de como isso se dá no Brasil, certo? Então, inicialmente aqui eu mostro para vocês esse mapa, né, para vocês terem uma ideia aí da espacialização. E, na verdade, nós temos aqui uma concentração industrial na região sul e sudeste, né? Mas a gente já vê também aí uma distribuição no nordeste do país e em algumas experiências ali no norte e na região centro-oeste é um pouco mais, né? Então, bom, isso aí a gente vê claramente onde está essa concentração, tá? Bom, mas e só para vocês terem uma ideia, né? O estado de São Paulo ele tem 39 municípios que são parques industriais, né? Inclusive no interior. Tem muito município no interior. Então, a gente vendo aqui, né, por região, a começar pela região sul, então a gente tem esse mapa de uso e ocupação, e por esse mapa de uso e ocupação você tem ideia do que é que essa região produz, né? Desde da agropecuária, quando eu falo de agropecuária, nós estamos falando tanto da produção que vem da agricultura como da pecuária, certo? São os dois, né? Por muito tempo foi uma região muito rica, né? Ou melhor, que produziu café, tá? E, bom, então aí a gente tem essa ideia, né, do que ela tem economicamente, o que é que ela produz da sua economia, né? E aqui, bom, do ponto de vista dos recursos naturais, a gente tem aí minérios, né? Os minérios e as energias que favorecem a expansão das indústrias. Então, uma das principais estratégias de qualquer indústria, principalmente indústria de base, é você identificar se naquela região, naquele lugar, você encontra facilmente matéria-prima, você tem minério, enfim. Do ponto de vista da localização, como é que os transportes, isso é importante também, mão de obra qualificada, tá? Então, tudo isso vai influenciar. Então, aqui a gente tem, né, uma extração, por exemplo, de manganês em Minas Gerais. Algumas coisas eu já mostrei, né, para vocês em aulas anteriores, então aqui vai ser só uma apresentação mais genérica mesmo, certo? Bom, e aqui, né, veja o quanto os transportes eles são importantes para a integração. Né? O sistema de transportes ele vai permitir que tanto as pessoas como essas mercadorias elas circulem com mais facilidade. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Né? Então, o desenvolvimento desse sistema de transporte cada vez mais integrado nas diferentes regiões do país, ele favorece o desenvolvimento industrial também. Então, se a gente favorece o desenvolvimento industrial, consequentemente a gente tem um retorno econômico também, tá? Então, foi isso que começou a acontecer no Brasil de 1950 para cá, né? Que coincide com o processo de urbanização. Isso aí eu não vou entrar em detalhes porque a gente já viu, tá? Então, o crescimento dessas áreas industriais, né, veio em conjunto com essa evolução dos transportes também, certo? E que junto a isso a gente teve um aumento da população e a chegada da urbanização, né? Então, pensar em tudo isso é interessante, né? Então, o que é que nós temos aí nessa tabela? Nessa tabela a gente tem essa distribuição, né, onde você percebe claramente onde é que há uma maior concentração industrial e uma menor concentração industrial, certo? Então, você consegue ver aqui de forma quantitativa o que eu mostrei naquele mapa. Né? Você vê que a distribuição industrial ela vai ser bem mais forte na região sudeste, quanto que na região norte, a região nordeste aí, a gente já tem uma concentração menor, certo? Quando a gente compara, né? Bom,
Aí, isso aqui é só um mapa político, né, da região sul, para vocês terem ideia, eu não vou me deter muito sobre isso aqui. Então, o que é que a gente tem, né, de industrialização na, na região sul? Principalmente a produção agrária, tá? A produção agrária ela é muito forte, né? E eles vão ter também, e essa produção agrária é associado com matéria-prima também, eles vão ter bastante, certo? E aí, pensando do ponto de vista industrial, eles vão ter mais produtos mais tradicionais mesmo, como calçados, alimentos, né? E isso fica tanto dentro da região, como para outros estados e até para fora do país, certo? Então, isso é interessante porque movimenta a economia, né? Então, a gente tem aqui agora a região Nordeste, né? A nossa região, então, pelo mapa aí você já tem uma ideia, né, dessa espacialização. E essa fotografia também é muito representativa, porque nós estamos falando de uma região que tem, quando comparada às outras, né, nós vamos ter em boa parte do Nordeste pouca chuva, né, e se a gente tem pouca chuva, isso influencia no tipo de vegetação, por isso que na fotografia que vocês estão vendo aí, ela não se desenvolve tanto. Basta você pesquisar aí uma foto na internet, por exemplo, da região norte, né, da floresta amazônica ou, enfim, da Mata Atlântica. Você vê que é muito diferente. E essa diferença ela acontece por conta da quantidade de chuva, certo? Quantidade de chuva e o tipo de solo. Se eu tiver um solo mais profundo, a vegetação ela consegue se desenvolver mais, né? Porque a copa, né, que a gente chama dos galhos, ele vai ser proporcional às raízes. Mas para eu ter um solo profundo, eu preciso de chuva, certo? Bom, mas passando isso aqui, nós vamos ter aí, né, essa ideia mais, essa chegada da industrialização dos anos 2000 para cá, certo? Isso coincide também com a região, né, cada vez mais ficando urbanizada, certo? E essa chegada da industrialização ela acontece por diversos motivos, né? E um dos principais, né, que as empresas elas são interessadas são em incentivos fiscais, né? Então elas tendo incentivos fiscais, é um lugar que tem matéria-prima, né? Se é um lugar que tem mercado consumidor e mão de obra barata, por que não se instalar, tá? Mas, obviamente, né, que tem também a questão de que vai trazer emprego, e esse emprego gera renda, e essa renda movimenta a economia, tá? Então é tudo um ciclo, certo? Tudo um ciclo aí interligado. Mas vamos ter a região norte, certo? Aqui rapidamente. Então, nesse mapa mental, né, vocês têm uma ideia do que é que a gente está falando aqui, do que é que existe mais, né, nessa região norte, do que é que eles produzem, né, desde da agropecuária a algumas regiões aí mais industriais, né, de eletroeletrônicos, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, tá? Em Tocantins a gente tem um agronegócio muito forte, né, em Rondônia a gente tem a produção de café, tá? Então tem esses diferentes usos aí, certo? Na região centro-oeste, o que a gente vai obter aí para a economia é o agronegócio, certo? Esse agronegócio está relacionado ao que é produzido no campo, tá? E aí eles têm, né, como são grandes propriedades, são propriedades que conseguem ter um padrão um nível de tecnologia um pouco mais elevado, né, que isso influencia na produção e tudo mais, certo? Então, isso é importante também. Bom, de uma maneira geral é isso, né? Vocês, tendo qualquer dúvida aí, vocês podem comentar, que a gente vai conversando sobre, joia? Então, até a próxima.